Posso fazer hora extra? Bom, a grande maioria dos sponsors tem uma grande escassez de mão de obra. Então, muitos deles oferecem sim a possibilidade de hora extra. Não é uma coisa garantida, mas é muito possível que aconteça e até acontece na grande maioria dos casos. E na grande maioria dos casos, o sponsor ele paga 1,5 vezes o teu salário. O que isso quer dizer? Você completa as 40 horas semanais. Completou as 40 horas semanais, as horas adicionais vão valer 1,5. Então, por exemplo, se você ganha $15 a hora, você vai completar as suas 40 horas semanais. Depois que você completa, a tua hora de trabalho vai valer $22,50. Então, a tua hora extra vai ser contabilizada a $22,50 quando você consegue fazer hora extra na empresa que você está se candidatando. Então, aqui no nosso exemplo, a tua hora extra vai valer $22,50. O que quer dizer receber por hora trabalhada? Não é uma coisa muito comum no Brasil, né? Quando eu cheguei aqui, eu também estranhei um pouco isso. Mas o que acontece? É bem simples, na verdade. Você vai literalmente receber o teu salário pelas tuas horas trabalhadas computadas naquela semana. Então, se você trabalha 40 horas, vai ser 40 horas vezes o teu salário base. Então, se você tem aí um salário de $15 a hora e você trabalha 40 horas a semana, vai ser 40 vezes 15. E isso sempre multiplicado pela quantidade de horas que você vai trabalhar. Algumas empresas pagam a cada 15 dias. Outras empresas pagam semanalmente. Isso é uma coisa diferente também que tem aqui nos Estados Unidos. Então, a gente não tem como dizer exatamente como vai ser o modelo do pagamento da empresa que você vai trabalhar, mas pode ter em mente que isso pode variar e acontece bastante aqui nos Estados Unidos. Então, você pode ganhar, de repente, mensalmente, você pode ganhar quinzenalmente, pode ganhar semanalmente. Isso vai variar de acordo com a política de cada empresa. Lembrando que aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente como você recebe o teu salário. Aí no Brasil a gente está acostumado a receber por mês, né? Mas aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente ter computado quinzenalmente ou semanalmente. Então você vai fazer o cálculo da tua hora trabalhada vezes o teu piso salarial e você pode esperar receber aquilo a cada 15 dias normalmente. Vai variar de uma empresa para outra, mas aqui acontece, é bem normal acontecer dessa forma. O que acontece se o meu processo for negado? Bom, nós trabalhamos com diversos recrutadores e cada uma tem algumas especificidades contratuais. O que eu já posso te adiantar é que, se a razão da negativa do teu processo não tiver nada a ver com qualquer informação que foi omitida, que foi ocultada pelo aplicante, a recrutadora, ela normalmente aceita reaplicar o teu processo. Então, dificilmente você vai perder o teu processo. Muito provavelmente, aquele teu processo pode ser reaplicado e você vai ter uma nova chance de aprovação. Agora, se o teu processo for negado por alguma informação que você omitiu ou por algum pré-requisito de elegibilidade que não foi cumprido, aí cabe à recrutadora e ao corpo jurídico resolver, decidir se vai aceitar reaplicar para esse processo ou não. Para imigrar, eu preciso tomar a vacina do Covid-19? Sim, você e seus dependentes precisam sim se vacinar contra o Covid-19. A única exceção é caso haja alguma recomendação médica contra a vacina. Aí é uma exceção, é diferente. Mas, de forma geral, todos têm que estar vacinados para imigrar. Posso aplicar estando no Brasil? Sim. Quando você aplica fora dos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, você vai aplicar e o teu processo vai ser o processo consular. Ou seja, a tua vida continua e você está lá aguardando o tempo do processo ser finalizado. Então, você pode aplicar no Brasil, pode aplicar na Europa, pode aplicar de qualquer lugar, que o teu processo vai correr e quando ele for concluído, você chega aqui nos Estados Unidos já como residente permanente. Não sou casado no papel. Preciso casar para levar o meu cônjuge? Sim. Para trazer o seu cônjuge, vocês têm que estar casados no papel e aqui nos Estados Unidos, a união estável é um pouquinho complicada. Então, é importante que você case no papel? Sim. Eu falo brincando que é hora de estourar o champanhe, oficializar a união e vir para os Estados Unidos como imigrante. Sou casado, minha esposa ou o meu marido possui um filho fora do nosso casamento. Ele pode vir como dependente do meu cônjuge? A resposta curta é sim. É lógico que isso vai envolver a autorização dos pais dessa criança. Então,
Pelo processo em si, é possível trazer esse dependente, mas tem que estar tudo alinhado judicialmente, com a autorização dos pais, tudo certinho, para poder imigrar para cá, para os Estados Unidos. Já sou estudante aqui nos Estados Unidos. Posso aplicar para o EB3 Unskilled? Sim, você pode aplicar, mas lembrando que como estudante aqui nos Estados Unidos, é responsabilidade sua manter o seu status válido até o final do processo. Além disso, vale lembrar que, se você mora aqui nos Estados Unidos com status de estudante e você não tem autorização para trabalhar, você não pode trabalhar, porque trabalhar sem autorização de trabalho é um dos critérios que não pode ser quebrado na elegibilidade da B3 Unskilled. O processo envolve alguma entrevista com o governo americano? Se você está aplicando fora dos Estados Unidos, o seu processo é consular e você vai sim fazer uma entrevista consular. Para quem aplica do Brasil, essa entrevista é feita no consulado do Rio de Janeiro. Cada local que você aplica tem um consulado específico responsável por fazer essa entrevista e isso a nossa equipe vai te ajudar, vai te dar essa resposta se você está fora do Brasil em qualquer outro lugar. Se você aplica daqui de dentro dos Estados Unidos, a entrevista está sendo randômica. Então a gente só sabe de fato se vai haver entrevista ou não para quem aplica de dentro dos Estados Unidos, mais ao final do processo. O sponsor pode me mandar embora? Pessoal, a gente está falando de uma empresa que tem escassez de mão de obra. Dificilmente o sponsor vai te mandar embora. Mas, se isso acontecer, a gente recomenda que você busque entender a razão disso ter acontecido e traga para a gente, para as recrutadoras que foram responsáveis pelo seu processo, para a gente poder, junto ao corpo jurídico, te trazer a melhor orientação. Tá, você está me falando que o processo leva aí em torno de 3 anos e 8 meses, 3 anos e 9 meses. Mas o sponsor fica me esperando esse tempo todo? Gente, o que acontece é o seguinte, existe uma escassez enorme de mão de obra. O sponsor, ele não está bem te esperando, é que ele sempre tem vaga disponível. Então, eu vou te dar um exemplo de quando eu trabalhei lá na fábrica. Eu comecei na linha de produção, em seguida eu fui para o RH da empresa. Numa semana, a gente contratava e desligava mais ou menos o mesmo número de... Numa semana, a gente contratava e desligava quase o mesmo número de pessoas. O número de entradas e o número de saídas eram muito parecidos quando um não ultrapassava o outro. Não, peraí. O número de entradas e o número de saídas sempre fica muito próximo e muitas vezes o número de saídas é muito maior do que o número de entrada. Então, aquela empresa, ela está ansiosa te esperando porque ela sempre tem oportunidade disponível. E, gente, é importante trazer aqui para vocês uma informação que quando a gente está dentro dessas empresas, a gente consegue enxergar isso com mais clareza. Aqui nos Estados Unidos acontece muito o que a gente chama de orientation. Quando você entra numa empresa, você participa de um treinamento, de uma orientação. É todo um investimento naquela pessoa que está começando a trabalhar ali. Para a empresa, para a empresa, existe um grande valor com a possibilidade dela estar contratando uma pessoa que vai ficar ali com ela por pelo menos um ano. Porque o turnover, que é essa saída de pessoas e entrada, essa rotatividade de entrada e saída de pessoas de mão de obra, é muito alto. Então, como eu falei para vocês, já na fábrica, gente, às vezes eram 10 pessoas que iam embora, e não era que a gente mandava embora, que iam embora mesmo numa semana, e às vezes a gente não conseguia esse número de pessoas entrando naquela mesma semana. Então, por conta desse turnover, por conta de tudo isso que acontece, é muito válido para o empregador saber que vão ter pessoas chegando para trabalhar por pelo menos um ano ali, porque ele sabe que ele está investindo em algo que vai ser compensador para ele no final. E se eu não passar na entrevista com o sponsor? Caso você não passe naquela entrevista com o sponsor, a recrutadora vai disponibilizar e te oferecer outras oportunidades que ela tem disponível para você poder seguir no seu processo. Por quanto tempo o meu Green Card é válido? Essa resposta é bem interessante, porque o teu Green Card é o teu documento. O teu status é de residente permanente. Então, você vem como residente permanente e você tem o seu Green Card, que é válido por 10 anos. Mas, ao final desses 10 anos, você vai pedir um novo documento com uma nova validade de 10 anos. Então, o teu status ele vai permanecer, é só o teu Green Card que você vai solicitar a renovação a cada 10 anos. E ainda, se você quiser, com 5 anos de residência permanente aqui nos Estados Unidos, você também pode aplicar para a cidadania americana. Fica a seu critério. Comecei o meu processo. Posso visitar os Estados Unidos?
Bom, tem opiniões distintas relacionadas a isso e aconselhamentos jurídicos distintos também. O que é importante dizer? A fase 1 do teu processo, ela é junto ao Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, ainda não está junto à imigração. Então, durante a fase 1, normalmente os advogados dizem que não tem problema nenhum você vir aos Estados Unidos, visitar, passear, voltar para o teu país de origem, não tem problema. A partir da fase 2, alguns advogados já recomendam ter uma certa cautela, um certo cuidado ao fazer essas visitas, simplesmente porque o teu processo já vai estar na mão da imigração. Então, óbvio que há exceções, mas de forma geral, é recomendado que você evite quando a fase 2 do processo começar. Estou na dúvida se eu aplico ou se o meu cônjuge aplica para essa vaga. Como é que a gente faz? É sempre importante levar em consideração a natureza da vaga, também o currículo de quem está aplicando. Então, se vocês são um casal, por exemplo, é interessante ver no casal, alguém fala inglês? Qual é o seu background? Quem dessa relação talvez tenha a possibilidade de ter uma melhor oportunidade aqui nos Estados Unidos? Quem está disposto a aplicar para uma vaga de AB3 Unskilled? Então, muitas coisas, muitos fatores devem ser levados em consideração nesse momento. Então, senta com teu cônjuge, conversa, veja um pouquinho do background de cada um, o que vocês estão dispostos a fazer aqui nos Estados Unidos, quem fala inglês ou quem está mais disposto a aprender o inglês mais rápido. E aí, baseado nisso tudo, nesses fatores, você vai poder ter uma clareza maior para escolher quem vai ser o aplicante daquela vaga. Lembrando que a grande maioria das vagas é para homens e mulheres. Então, é uma decisão realmente que cabe a você e seu cônjuge tomarem juntos, baseado nesses fatores que eu falei aqui agora.